E aí, como é que você tá? Faça um excepcional final de semana. A gente vai dar uma pausa hoje na sequência da voz, mensagem e propósito para responder uma pergunta da Anne, que é uma pergunta bem pertinente, né? Como vencer o perfeccionismo? E o primeiro ponto a respeito disso é ter, como sempre, uma atitude completamente transparente com relação a isso e entender que o perfeccionismo ele é uma trava, ele é um bloqueio emocional. E é um dos piores, porque é um daqueles bloqueios que são filhotes de outros, né? O pai de todos é sempre o medo. Mas existem algumas gerações de bloqueio antes da gente chegar no perfeccionismo. Mas é preciso entender que ele não é uma virtude, que ele é sim um bloqueio, algo que te impede de crescer, é algo que te impede de prosperar, é algo que te impede de fazer conexões, né? E ele é como se fosse aquelas doenças que no início tem o sintoma que te reduz, né, te trava e depois te impossibilita. Como se fosse uma doença degenerativa mesmo, né? Então, no início, o perfeccionismo, ele não deixa que você conclua as coisas. Então, ele se manifesta com esse sintoma. Você tem problema para finalizar. Mas à medida que você vai se alimentando dele e ele vai se alimentando de você, chega um ponto que você deixa de começar. Porque esse é o ponto de partida, né? O perfeccionismo ele é uma perversão da perfeição. Então você precisa entender isso. Ele é uma coisa até assim de arrogância, né? Porque a perfeição só existe em Deus e naquilo que ele criou. O perfeccionismo é uma perversão disso. E ele está muito relacionado a um bloqueio de imagem e um bloqueio de merecimento também. Como você sabe, todos eles vêm do medo, né, de algum tipo de medo. Mas normalmente o perfeccionista, ele tem a impressão de que ele quer aquilo daquela maneira, né, perfeita, para si próprio. Mas não é. Geralmente o perfeccionista, ele quer que as coisas sejam as mais ideais possíveis, porque ele sente que ao entregar esse tipo de coisa dessa forma, né, ele entende que se ele entregar algo de uma maneira perfeita, isso vai repercutir na maneira que ele é percebido pelos outros. Por isso que ele é um denunciador, que existe um bloqueio com a autoimagem. Porque se você espera a validação dos outros, né, na maneira que você faz as coisas, isso aponta que você não está com consciência sobre a sua identidade, porque a sua identidade ela está fundamentada em algo que é muito mais profundo, ela não necessita de validação, né? E então ele aponta nessa direção. É importante você prestar atenção nisso, né? Porque é que você acha que é a avaliação positiva do outro que vai ditar o valor que você tem, né? Então, aponta sim nessa direção de que tem algo errado nesse quesito. E o perfeccionismo, além de tudo isso, ele é uma grande mentira, né? Porque além de você não conseguir entregar a perfeição, a mentira que ele conta para você, que é se você chegar no nível de perfeição, você vai ter uma boa avaliação dos outros, isso também é mentira. Eu acho que eu já contei em algum vídeo aqui, e você também já deve ter visto aí no Instagram, né? Aquele meme do burrinho lá, né? Tem o casal e o burrinho, e tem várias combinações diferentes, mas eles estão sempre sendo criticados, né? Quando estão os dois em cima do burro, as pessoas criticam porque estão explorando o animal. Quando um está empurrando e o outro está montado, eles criticam porque um está sendo burro, o outro está sendo explorador, enfim, né? Então, não existe um cenário onde você está sendo bem avaliado. Então, além de te impedir e de apontar que tem algo errado com a sua convicção de identidade, ele também mente para você, porque o resultado que ele promete para você não vai vir, porque ele não é possível, nem porque não é possível atingir a perfeição, e nem porque essa validação dos outros não virá. Mas isso tem uma raiz mais profunda também, que é o medo, né? Que é a origem de todos os bloqueios, né? O medo é o mais poderoso de todos, porque ele existem dois tipos de medo, talvez você já saiba, né? Aquele que te faz sobreviver, aquele medo que é físico, e o emocional que só trava você.
e geralmente ele é medo de uma incompletude. Outro dia teve um vídeo que eu comentei com você a respeito das referências que nós temos e de que maneira a nossa alma ela não aceita, né, ficar incompleta. Então, quando faltam referências, quando falta qualquer tipo de coisa, a gente busca maneiras de completar isso, né? E aí que está a origem das nossas máscaras também. Então, o perfeccionismo se relaciona bastante com isso, né? Esse medo de que falte uma validação, de que falte afeto, né? Então, a gente vai fabricar uma realidade que vai ir na direção de buscar aprovação e buscar algo mais, né? Porque a aprovação em si também ela está relacionada com um senso de proteção, um senso de validação de quem eu sou. Então, por isso que aparenta não ser algo grave, mas que é algo realmente muito prejudicial. Então, partindo desse pressuposto, você compreender que é algo ruim, é algo realmente a ser superado, a... o caminho para se trabalhar qualquer bloqueio emocional que você consiga identificar, ele é sempre o mesmo. O primeiro passo é identificar e ele vai saltar aos seus olhos porque ele vai se manifestar na forma de um comportamento que é recorrente em você e que você se descontenta quando percebe. Ou seja, você consegue identificar que é um bloqueio e não um evento traumático, não uma falta de treinamento, porque não é um comportamento que você deseja ter, mas que você percebe que fica voltando e acontecendo e acontecendo e acontecendo. Então, isso é uma coisa, né? Em seguida, você pode trabalhar para identificar tanto o autor deste bloqueio quanto a origem que ele teve. Normalmente essas coisas andam juntas, porque o autor do bloqueio, né, aquele que bloqueou você, é alguém que exerceu autoridade sobre a sua vida. Costuma ser alguém que começa com P, né? Pai, professor, pastor, padre, alguém que alguém que exerce algum tipo de influência e autoridade sobre você. Então, esse do perfeccionismo, ele certamente vai ter alguma raiz em algo que você colocou esforço, dedicação, concluiu e que foi criticado, rejeitado ou que simplesmente não teve a reação que você estava buscando, né? Porque quando a gente é criança, nós temos uma expressão um pouco mais pura disso, né? Você pode perceber que a criança ela não está tão preocupada em ter reconhecido o produto do seu esforço, e sim o esforço em si. Então, a criança não necessariamente se importa que você aprecie o resultado que ela fez, mas ela fica muito feliz, né? E tem um senso de significado muito grande recebido, né? Quando você valida o esforço, porque uma das primeiras coisas que vai acontecendo quando nós entramos no domínio da consciência é que nós vamos tendo consciência da nossa individualidade, né? Então a criança ela vai tendo essa consciência que ela é separada do organismo da mãe. Então aí que ela começa a ficar mais egoísta, aí que ela começa, enfim, buscar coisas que são suas, são da sua individualidade, né? Porque ela vai entender, bom, então eu sou algo à parte, eu não sou um pedaço da minha mãe, eu sou um próprio ser. Portanto, eu tenho a minha vontade, eu tenho a minha maneira de expressão e eu tenho aquilo que eu quero ou aquilo que eu não quero, né? Então, quando isso é frustrado, né? Porque a expectativa, ou melhor dizendo, a avaliação foi depositada em cima do resultado de algo, ao invés do esforço empenhado naquilo, aí você começa a desenvolver esse bloqueio do perfeccionismo. Você acha que para o resto da sua vida a validação vai vir a partir do resultado daquilo que você faz, né? E não aquele drive mental milagroso, né? Que é melhor o feito do que o perfeito, certo? Então isso é realmente muito comum, é algo que todos nós sofremos em alguma medida. E uma vez que você identificou que é um bloqueio, porque você tem os sintomas, você conseguiu identificar que ele tem uma origem, tem um local, aí você precisa das ações de enfrentamento. É fazer coisas ao contrário. Então eu sugeriria
né? Que se você sente que você é travado pelo perfeccionismo, você já despertou para essa consciência, eu, se fosse você, faria um arrastão na sua vida em todas as áreas. Na sua vida espiritual, na sua vida emocional, em conversas, projetos, em hobbies, tudo aquilo que não está concluído, dê uma boa olhada e coloque uma data para concluir. Vai te ajudar se você colocar uma data para concluir e se você colocar qual é a primeira ação que precisa ser feita para que isso seja destravado. A depender da gravidade com a qual você está convivendo com esse bloqueio, você tem coisas que estão travadas e você tem coisas que estão causando obesidade mental, porque elas estão ocupando um espaço na sua mente e estão te deixando doente, porque ela nunca saiu da sua mente. Você nunca teve coragem nem de verbalizar que aquilo é uma vontade, um projeto, um desejo, ou talvez no máximo tenha ido para o papel, mas só como uma ideia rudimentar, né? Uma bacia cheia de ideias vale 10 centavos, né? Não, ideias não valem nada. Não existe ideia milionária, porque nenhuma ideia vale nada. O que vale são coisas que foram colocadas em ação. Então, se você tem esse tipo de semente que está aí, que não foi colocada para trabalhar, então é o momento de você colocar uma data para você concluir e a primeira ação que você vai fazer. Eu sugeriria, inclusive, que se é algo que está nesse nível, que você não conseguiu nem dar o primeiro passo, muitas vezes nem tirar da sua cabeça, coloque data e coloque já os primeiros 5 passos, né? Porque aí você estabelece um compromisso com você mesmo de colocar para fazer. E quando você coloca uma data, você determina para si próprio que aquilo precisa ser concluído. Aí você vai lutar contra a sua procrastinação, né? Sugeriria também que você contasse para pessoas que te incentivam, pessoas que vão cobrar você, que você tem esse objetivo até tal data, porque isso quebra, né, aquela cadeia que o perfeccionismo constrói em cima de que algo sempre pode ser iterado e melhorado até a eternidade. Então coloque esse princípio, você faz, corrige e melhora, né? Isso é algo tão relevante que existe dentro da autoajuda, existe dentro da filosofia, existe no marketing digital, existe na administração, né? O Aspiral não sei o que lá, tem o ciclo PDCA, tem a filosofia Kaizen, tudo isso tem nomes diferentes, mas é a mesma coisa. É algo que vai ser aprimorado, né? Uma melhoria contínua. Só que só tem como melhorar aquilo que está feito. Aquilo que está na sua cabeça não vale nada, tá bom? Então, tem essa consciência, o perfeccionismo está te travando, está impedindo você de crescer e avançar, e não vai trazer esse retorno mentiroso que ele te promete trazer, e você só vai conseguir romper isso quando você estabelecer um compromisso e uma data para concluir, né? Depois você fica à vontade para melhorar aquilo que você fez, mas você precisa terminar. A gente só vai vencer os bloqueios a partir do momento que você identificar quais eles são, quais são esses sintomas que eles causam e ter ações contrárias de enfrentamento. Tá certo? Então, espero que esteja respondida a sua pergunta. Muito obrigado por ter perguntado, né? Isso gera muitas conexões. Eu tenho certeza que muitas pessoas também precisavam escutar isso, né? E continuem perguntando, continuem mandando para a gente se conectar cada vez mais e esse transbordo nunca parar. Tá certo? Tamo juntos. Até depois do fim.